Estamos chegando no lugar que foi armado a emboscada de Lampião. A matar. Daqui a pouco está chegando outra trilha do Espaço Ecológico Angico, mas como chegamos primeiro, eu vou passando o contexto para vocês. Ó, pessoal, aqui é o nosso ponto de parada. Gente, eu peço atenção agora, tá bom? Para ouvir o contexto, viu? Aqui é a Grota de Angicos. Foi aqui onde houve o massacre envolvendo Lampião, Maria Bonita e mais 9 de seus cangaceiros. Aqui se concentrava areia. Como eu falei, o riacho já tinha passado com água, mas aqui era tudo areia. Essas pedras eram cobertas. A barraca do Lampião, Maria Bonita, ficava aqui, ao lado dessas duas pedras. E aqui nessa lota, segundo Vera, neta do Lampião, cabia uma pessoa de 1,5 m em pé. E quem dormia lá era o cangaceiro Quinta-feira, que era um dos sentinelas de Lampião. A barraca dos outros restantes de cangaceiros ficava aqui deste lado. Lampião, ao chegar primeiro aqui na grota, no dia 23 de julho, era um dia de sábado, ele queria se reunir com os seus subgrupos, pelo fato de ele querer abandonar o cangaço. O grupo de Curisco não chega a tempo, fica em Pão de Açúcar, Alagoas. Na terça-feira, dia 25, chega o bando Zé Sereno. Lampião já se encontrava com 15 cangaceiros, Zé Sereno chega com mais 20, totalizando aí em 35. 30 homens e 5 mulheres. Dessas 5 mulheres morreram 2, sobreviveram 3. Das 2 mulheres, Maria Bonita e Enedinha. A que sobreviveram foi a cangaceira Maria, do cangaceiro Juriti, a cangaceira Sila, esposa do Zé Sereno, e a cangaceira Dulce, esposa do cangaceiro Criança. E é a única cangaceira que ainda se encontra viva no interior de São Paulo, em Campinas, com 97 anos de idade. Lampião, na quarta-feira, por já estar com 35 cangaceiros aqui, esperando o Curisco, ele percebe nos jornais que os alimentos estavam poucos. Aí ele chama Pedro de Cândido, que era seu coiteiro, dono dessa fazenda, e pede a Pedro que ele fosse em Piranhas, era dia de feira livre na cidade, e comprasse esses alimentos. Só que Pedro começa a exagerar na quantidade de alimentos e a população acaba desconfiando. Né? Vocês sabem, interior é tudo pequeno, menos a língua do povo. Todo mundo já começou, né, a boatar, não tinha nenhum evento, né, nenhuma festividade na região. Então, para quem seria tanto alimento? Aí entra em cena o Joca Bernardes. Joca Bernardes era conhecido como coiteiro coitado. Só que de coitado ele não tinha nada. Era um cangaceiro que na atualidade poderíamos chamar, um coiteiro, perdão, que poderíamos chamar hoje de baba-ovo. Aquele que não sabe de que lado está. Tanto ele passava informações para a polícia, quanto para os cangaceiros. Joca tem inveja do Pedro, por Pedro ser coiteiro de Lampião, ganhar muito bem por isso, e movido pela inveja, ele acabou denunciando Pedro de Cândido. Foi até a delegacia, disse para o sargento Aniceto, para ele ir até a feira, apertar Pedro, que ele sabia onde Lampião estava, pois estava na feira comprando alimentos em grande quantidade. O sargento viu que era informação segura, foi à feira, observou o movimento do Pedro, viu que havia algo estranho na quantidade de alimentos que ele estava a comprar. E não pensou 2 vezes, deduziu logo ser para Lampião. Ele se dirige até a estação ferroviária, onde fica hoje o Museu do Sertão em Piranhas. Mandou um telegrama codificado para o tenente João Bezerra, né? Naquela época não existia o WhatsApp, para ser mais rápido. Usava um telegrama e era codificado, gente, porque Lampião tem informantes infiltrados até na própria polícia. Então, por questão de segurança, esse telegrama chega na cidade de Pedras, atual cidade de Elmiro Gouveia. O tenente João Bezerra se encontrava lá nesse dia e o telegrama dizia: Tenente João Bezerra, tudo certo, boi no pasto vem gente. Aonde boi significava Lampião. E no pasto o local estava próximo. Quando ele recebe esse telegrama, ele estava ao lado do aspirante Francisco Ferreira de Melo, que era delegado de Penedo, Alagoas. Eles dois juntaram 48 policiais, que já se encontravam lá, e se dirigiram até Piranhas. Ao mandar o telegrama, o sargento desce a feira, faz circular boatos falsos de que tinha recebido informação de que Lampião e o bando estavam na cidade de Canapi, Alagoas, aterrorizando toda a cidade, e que toda a força volante de Piranhas iria para lá à sua procura, combater o bando. Mas isso foi só uma estratégia usada por Aniceto para Pedro ouvir e informar Lampião. Se Lampião já se sentia tranquilo por estar em terras
de seus coiteiros que protegia, e principalmente em Sergipe. Por quê? Porque ele tinha um grande apoio e proteção do interventor federal do Estado. Era o Nildes de Carvalho, filho de um coronel muito poderoso, conhecido como Antônio Cacheiro. E assim, já tinha dado ordem à polícia sergipana que quando visse Lampião fizesse de conta que não estava vendo ninguém. Muitos historiadores chegam a falar em seus livros que aqui nesse estado, Lampião pintava e bordava, fazia o que queria. Quando Pedro termina de fazer as compras, traz aqui para ele e diz a ele: capitão, fique despreocupado, pois a macacada foi à sua procura na cidade de Canapi. Com essa notícia, Lampião não se preocupa, acabou tirando sentinelas que faziam vigília aqui na Ponta de Serra. Todo mundo aqui fez parte de uma grande farra. Segundo a ex-cangaceira Cila no Jô Soares, ela fala: Jô, eu nunca vi o capitão tão feliz quanto aquele dia, só já prevendo o que ia acontecer. E nunca viu ele tão feliz, brincando, tirando brincadeiras, coisa que ele não fazia muito. E aqui ficaram a maior farra, cerca de 10 horas da noite. As volantes chegam em Piranhas, pegam 3 embarcações conhecidas como chatas, descem as margens do Rio São Francisco. Não vieram de imediato para a Fazenda Angicos, porque Pedro tinha apenas essa fazenda para descanso. Ele residia no povoado que eu moro, Entre Montes. Até hoje tem a casa do Pedro, do mesmo jeito. Uma pequena casinha, que era o comércio que ele tinha do lado da casa dele. E esses volantes ficam na Fazenda Rimãs, uma fazenda que fica às margens de Alagoas, de frente aqui para Angicos. 2 policiais foram a pé pela beira do rio, Bida e Elias de Alencar. Chegando lá em Entre Montes, tentaram trazer o Pedro à força. Pedro ainda fala que a esposa estava prestes a dar à luz. Ele tinha que estar em casa para, quando ela sentir dores, procurar uma parteira. Mas quando esses volantes viram que o Pedro estava querendo resistir, eles começaram a ameaçar o Pedro, dizendo que tocaria fogo na casa com toda a família dentro, se ele não viesse com a polícia. E ele acabou vindo. Chegando em Remanso, atravessaram para cá, levaram cerca de 5 horas, como eu falei a vocês. As volantes portavam de 3 submetralhadoras. Eram 2 Royal e uma metralhadora Bergmann 18.1, que tinha de 30 a 50 tiros por minuto. Como eu falei, se dividiram em 3 grupos para fechar este local. Tenente João Bezerra ficou aqui nessa área, o aspirante por lá. Esse lado aqui foi o que ficou livre, dando oportunidade a 24 cangaceiros escaparem. Como o Zé Sereno chegou depois, a maioria das barracas ficou nessa direção e foi por aqui que a maioria conseguiu escapar. Cerca de 5h15 da manhã, Lampião sai de sua barraca. Amoroso já se encontrava acordado e ele pede a Amoroso que fosse até o poço Tamanduá e encher os cantos de água. O Amoroso, ao ser surpreendido com o primeiro tiro, consegue escapar, só vem morrer em outubro do mesmo ano, em outro combate. E assim, o Lampião, quando ouve o barulho do tiro, ele sai. Não tem chance de se defender, já foi metralhado aqui de frente e contido aqui desse lado. Ele cai mais ou menos aqui, segundo o depoimento de Candinheiro, cangaceiro que faleceu em 2013 e sobreviveu em emboscada. Maria Bonita, quando vê Lampião morto, se desespera. Ao tentar fugir a favor dos tiros, recebe 2. Um no ombro, outro na região da virilha. Ela cai mais ou menos aqui. Quando os 24 conseguiram escapar, 10 morrem na hora. Maria Bonita fica aqui. Eles começam a descer. O silêncio reina aqui na Grota de Angicos no dia 28 de julho de 1988. O rei do cangaço estava morto. Começaram a comemorar. É nesse momento que o aspirante percebe que a Maria Bonita estava agonizando. Ele pede para o cabo Panta de Godoy acabar de matar ela. Ele arrasta ela pelos cabelos. Ela é levada até essa pedra aí que a menina está sentada. Aí ele implorou muito pela vida. Ele pegou o facão da marca Jacaré, um facão muito usado na época, degolou a Maria Bonita ainda viva. No Globo Repórter que teve em 1992, ele foi perguntado pelo repórter que sensação ele teve em degolar uma pessoa ainda viva. Ele friamente falou que não sentiu sensação nenhuma. Foi mesmo que está degolando um bode. E que de primeira não acertou não, mas que de segunda acertou a desgraçada. Ao ser degolada, degolou a cabeça dos outros 10 cangaceiros. As cabeças já era prova suficiente para mostrar que tinha matado o rei do cangaço e uma forma também de intimidar a população. As cabeças foram colocadas em latas de querosene com cal, levadas até Piranhas, ficaram expostas no Palácio do Pedro II, atual prefeitura da cidade. Passaram fazendo exposição em vários estados do Nordeste, menos Piauí e Maranhão.
os únicos 2 estados que Lampião não invadiu. Depois essas cabeças foram para o Instituto Nina Rodrigues, em Salvador, onde ficaram expostas, e o Nina Rodrigues ele acreditava na louca teoria do Lombroso, fazia o estudo dos crânios e ali eles tinham essa teoria de que o indivíduo tinha tendência para bandido ou não. Foi uma teoria descartada, depois as cabeças enterradas no cemitério Quinta dos Lados, também em Salvador. Em 2002 foi que a Expedita, a única filha do casal, que tem hoje 87 anos de idade, reside na capital sergipana, entrou com ação na justiça e recuperou os crânios. Hoje o crânio do Lampião e Maria Bonita se encontra em posse da família em Aracaju, mas elas não revelam aonde está ou como está. E o cangaço veio ter fim com a morte de Curisco. Curisco, ao ver as fotos do seu capitão, ele procura o Joca Bernardes e pergunta quem tinha denunciado o seu capitão. Ele, covardemente, não fala que foi ele, né? Ele não ia ser besta. Acusou uma família que não tinha nada a ver com a história. Domingos Ventura, que morava na Fazenda Patos, conhecido como Domingos de Patos. Curisco vai até lá, mata 6 membros da família, degolando as cabeças, e sobrevive um recém-nascido de 15 dias, porque a Dadá toma a frente e não deixa ele matar. As 6 cabeças ele coloca em balaios, manda com um bilhete para o tenente João Bezerra que dizia: Tenente Prestes Bezerra, tá aqui essas cabeças, delas faço a buchada sem que coma, para comemorar a morte do meu capitão. Assinado eu, Curisco, vulgo Diabo Loiro. Se o Curisco já era perseguido, com essa afronta passou a ser mais perseguido ainda. Getúlio Vargas ainda deu a ordem para os cangaceiros que se entregassem, cumpririam 6 anos de pena, depois seguiriam sua vida normalmente. Mas muitos disseram que não eram pássaros para viver preso em gaiola. Vai saindo, alguns assumem nome de origem, assumindo esses nomes de origem, vão embora, porque ninguém conhecia a face, né, dos cangaceiros, tirando as fardas, e assim a maioria foi embora para São Paulo. E Curisco tentou levar o cangaço adiante e acabou perdendo o movimento dos 2 braços em um combate, queria desistir do cangaço, da mulher muito geniosa, disse a ele que não era hora de deixar a peteca cair, é quando ela assume a liderança do bando, mas os homens machistas, como sempre, não queriam ser chefiados por mulher. Vai saindo a um, o cangaço realmente perdendo força, quando ele e Curisco decidem refazer uma nova vida em Barra dos Ventos da Bahia. O Zé Rufino, conhecido como um dos maiores matadores de cangaceiro, era chefe de polícia baiano, descobre o paradeiro. Vai até Barra dos Ventos, mata o Curisco, 3 capangas e a Dadá é atingida com tiros de raspão na perna esquerda. Dadá se entrega para a prisão, ela passa uma doença, em sua perna tem a perna esquerda amputada. Dadá só vem falecer em fevereiro de 1994, na cidade de Salvador, onde morava na periferia. E o Curisco se encerra com ele o elo do cangaço no dia 25 de maio de 1940. Hoje aqui no Nordeste o cangaço tem mais de 170 anos de história. Não começou e nem terminou com Lampião. O cangaço vem desde 1775 com José Gomes, o famoso Cabeleira. Depois vem Jesuíno Brilhante, Antônio Silvino, entre outros. Mas Lampião, ao entrar nesse movimento, deu outro rumo à história, né? E para finalizar, eu costumo sempre dizer assim, que Lampião não foi herói, não foi bandido. Foi um cangaceiro, sertanejo à moda do seu tempo. Era uma época em que o coronelismo predominava. Ou você abraçava a miséria, ou a miséria o abraçava. A única forma de fazer justiça era essa, porque a justiça era sempre do lado de quem tinha poder. Pobre nenhum tinha vez, não é isso? E para finalizar eu costumo dizer assim, até hoje, eu costumo dizer assim, as pessoas costumam dizer que o cangaço continua, querendo assemelhar o cangaço às milícias de hoje. Quando a gente vem estudar o cangaço, gente, os movimentos é totalmente diferente. Eu costumo dizer assim, que o coronelismo continua, né? Os coronéis continuam aí, mandando e desmandando, né? No nosso país, a população a mercê de tudo isso, né? Que vota neles. A gente de braços cruzados sem fazer nada. Pessoal se arma, mata, caneta também mata. Uma pequena assinatura deles mata milhões de pessoas. Obrigada a atenção de vocês e hashtag cangaço. O povo que elege eles, né? O Pedro de Cândido, ele morreu com a lenda do lobisomem. Tem uma lenda aqui por aqui, lobisomem, um homem bêbado viu ele sair da casa da amante, que ele tinha, e acabou acertando ele com a navalha, atingindo o coração e ele morre.
O Joca Bernardes, o que denunciou o Pedro, fazendo as compras, ele veio morrer em 79 de câncer no esôfago. Mas morreu assim mesmo, de doença, não houve nada com ele. E o Tenente João Bezerra veio morrer em Garanhuns também, em 72. Chegou a lançar 2 livros, um livro só e teve 2 edições, como De Cava Lampião. Pessoal, aqui é o Adriano Pedro de Souza, foi o único volante a ser morto aqui, o único corpo a ser levado. Com relação aos corpos dos outros cangaceiros, dos outros que morreram aqui até hoje, é um mistério relacionado aos mesmos. Nunca foram encontrado nada. Levaram apenas as cabeças. Encontraram aqui também 5 quilos de ouro, 1000 contos de réis, que equivalia hoje a mais de R$1 milhão, 20 libras esterlinas. E tudo isso ficou com os policiais, como sempre. Lampião era fã de Napoleão Bonaparte. Ele andava também sempre com pozinho de pimenta malagueta. Como não podiam fazer cirurgia, quando acontecia um combate, a bala ficava alojada. Ó, pessoal, o grupo de web já depois ela continua com vocês, tá bom? A bala ficava alojada. Ficou de costa, esse bonde invadiu por aqui, por quê? Depois eu explico. Bando de Lampião. A bala ficava alojada. Aí, não é fogo amigo, gente. A bala, quando ele colocava o pó, Gente, escuta ela quando ele falar. colocava o pó de pimenta malagueta, a carne absorvia esse pó e a cápsula era expulsada para fora. Quando os cangaceiros ficavam, caíam, levavam em combates e ficava com o que a gente chama aqui sangue pisado por dentro do corpo, ele fazia chá de pintinho de galinha. Coava esse chá, o indivíduo bebia e acabava vomitando para fora o sangue pisado que tivesse dentro. Chá de quê? De pintinho de galinha. Isso Isso está no Incrível Mundo do Cangaço, volume 1, Medicina no Cangaço. Pintinho de galinha, né?